Bom, quando a gente vai encontrar a equação da reta, a gente tem algumas formas de representação da equação da reta. A mais comum, que vocês estão mais acostumados de ver, inclusive quando vocês viram no segundo grau, quando eu falo em função de uma variável, ou quando o professor fala em função de uma variável, a forma mais comum da gente ver a equação da reta é essa aqui, ó, y igual a x mais b. Essa aqui é chamada de forma cartesiana da reta, tá? Por que ela é boa para fazer a representação? Porque aqui ela dá a relação envolvendo a variável x, a variável independente x e a variável dependente y numa equação só. Então, ela é chamada de forma cartesiana. Mas ela tem uma limitação. Qual a limitação dela? Ela só serve para representar uma reta em R2. Não dá para representar uma reta em dimensão mais alta do que 2. Não dá para representar... Eu não tenho uma equação cartesiana em R3 para uma reta, nem em R4 para uma reta. E a gente sabe que é possível desenhar uma reta em qualquer dimensão espacial que você tiver. Você pode estar em R2, ou em R3, ou em R4, ou em Rn qualquer, você consegue desenhar uma reta, tá? Talvez a gente não consiga expressá-la geometricamente, mas a gente tem noção de que uma reta é possível de ser concebida, pelo menos em qualquer espaço de qualquer dimensão. Então, dimensão 3, 4 e assim sucessivamente. Então, o que a gente faz? Ao invés de trabalhar com a forma cartesiana, qual a melhor forma da gente trabalhar para representar a equação de uma reta? É na forma paramétrica, tá? Então, a forma paramétrica é a melhor forma no qual a gente representa uma reta como solução. E aí vale para qualquer dimensão espacial. Então, como é que a gente faz a construção desta reta paramétrica? A construção ela é parecida, o conceito é parecido, por quê? Como que a gente define uma reta em Rn? Quando eu falo n, pode ser 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ela é definida por 2 pontos pelo qual ela passa. Se você pegar 2 pontos que não estão um sobre o outro, né, 2 pontos distintos, existe apenas uma única reta passando por esses pontos. Então, se eu der 2 pontos aqui, eu consigo desenhar uma única reta passando por esses 2 pontos. Então, qual o conceito da construção da reta paramétrica? O que a gente vai fazer aqui é encontrar o vetor que determina a distância entre P1 e P2, tá certo? Então, esse vetor ele vai apontar na direção correta da reta. Então, como eu disse para vocês, se eu for fazer o vetor entre P2 e P1, quem é um vetor aqui? Ele vai sair de P1 e vai até P2, tá? Lembrando que na reta não importa o sentido, o importante é a direção que a reta está apontando. Então, você perceba que você pode construir uma reta que tem a mesma direção desse vetor abóbora aqui, tá? Então, para construir a reta, a gente segue alguns passos. Quais são os passos? Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar o vetor ligando os 2 pontos. Então, dado 2 pontos, a gente encontra o vetor ligando os 2 pontos. Como é que a gente encontra o vetor? O vetor é um ponto menos o outro, tá? Se eu faço P2 menos P1, ela vai apontar de P1 em direção a P2. Se eu faço P1 menos P2, o vetor vai apontar de P2 em direção a P1. Mas a reta não tem problema, você pode construir em qualquer direção o seu vetor, tá? Em qualquer sentido o seu vetor. O que importa é o quê? É a direção que ele está determinando aqui, tá? Então, por exemplo, de P1 até P2, a gente constrói o vetor V, né? Eu chamo de vetor V. Aqui eu defini como P2 menos P1. E aí, o que eu faço? Para construir a minha reta, eu pego o quê? Eu sei que se eu multiplicar esse vetor aqui por qualquer parâmetro t aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer ele crescer indefinidamente, tá? Daqui a pouco eu vou lá no GeoGebra para a gente construir a forma paramétrica da reta. Então, eu consigo fazer ele crescer indefinidamente. Quando você multiplica um vetor por um parâmetro,
você está pegando a direção completa desse vetor aí. Quando eu pego a direção completa, eu estou pegando a reta mesmo, né? Esse objeto infinito. Então, para construir a reta, o que eu sei? Preciso de duas coisas. Eu preciso da direção, que ela está definida. Então, multiplico ela por t vezes v, então pego toda a reta com essa direção. Só que eu tenho que dizer um ponto pelo qual ela passa, tá? Porque se você pegar TV só, quem é TV? TV vai ser esse vetor aqui, ó. Só que eu quero que ele passe num ponto P1. Então, como é que a gente representa a equação da reta? A gente pega um ponto no qual ela passa, no caso aqui P1, né? Mais o parâmetro T vezes o vetor V que eu construí. Então, P1 mais TV. Ou o outro ponto também serve, P2 mais TV. Então, essa é a equação paramétrica da reta, tá? Bom, então aí eu fiz um exemplo, né? Eu peguei dois pontos, eu dei os pontos, aqui eu fiz primeiro em R2, né? Eu dei o ponto 1, 2 e o ponto menos 1 e 3. E pedi para encontrar a equação na forma cartesiana e na forma paramétrica. A forma cartesiana era essa aqui, ó. Essa aqui era a forma cartesiana, essa, tá? Y igual a ax mais b. Como é que a gente encontra a expressão para a forma cartesiana? Para você encontrar a expressão da forma cartesiana, basta você encontrar A e B. Achando A e B, você encontra completamente a reta. Como é que você encontra A e B? Tem algumas formas de fazer isso. Aqui eu estou usando a forma mais canônica, ou seja, a mais normal de se encontrar A e B, que vai ser resolvendo o sistema linear. Por quê? Quando x valer 1, ó, o y vai valer quanto? 2. Quando ela passa no ponto 1, 2, está dizendo que quando x vale 1, y vale 2. Quando x valer menos 1, y vale quanto? 3. Então, a gente utiliza essa informação aqui, ó, para x igual a 1 e y igual a 2. Então, a gente pega, substitui na equação genérica da reta, então vai ficar o quê? 2, né, no lugar do y, igual a vezes 1 mais b, e 3 no lugar do y, igual a menos 1 mais b. Perceba que você tem um sistema de duas equações para duas incógnitas. Quem são as incógnitas? A e B. O coeficiente angular, o coeficiente linear. Eu resolvi essa equação, encontrei A igual a menos meio, está aqui, e B igual a 5 meios. Tá? Então, a equação cartesiana era essa aqui. Se eu for fazer o gráfico desta equação, vou lá no GeoGebra para a gente ver, tá? Fica o quê? É y igual a alguma coisa. No caso, a gente fez a reta, ficou menos meio, que é menos 0,5, vezes x, mais 5 dividido por 2, tá? Então, essa aqui é a reta passando pelos pontos. Quais eram os pontos que foram dados? Deixa eu ver aqui. Os pontos x igual a 1, y igual a 2 e x igual a menos 1 e y igual a 3, tá? Então, foi esta aqui, tá? Então, x igual a 1, y igual a 2, né? Se a gente dá um zoom, a gente tá vendo, realmente tá passando aí. X igual a 1, y igual a 2. E o outro é menos 1 e 3. Olha lá para você ver, ó. Menos 1 e 3. Então, você está vendo que a reta está passando por esses dois pontos aqui. Então, essa é a forma cartesiana. Como é que é a forma paramétrica? Na forma paramétrica, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o vetor ligando os pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto, que é o ponto 1, 2, menos o outro. Importa qual a ordem que você faz? Não, não importa. Se você fizer 1, 2 menos 1 e 3 ou menos 1, 3 menos 1, 2, você vai encontrar a mesma direção do vetor. O que pode mudar é o sentido, mas o sentido não importa. Bom, então a gente encontrou a reta aqui, né? O vetor. Então, fazendo a diferença, vai ficar 2 menos 1. Então, como é que é a equação da reta? Vai ficar o quê? Um ponto pelo qual ela passa, pode ser qualquer ponto, mais o vetor v vezes t. Então, vai ficar o quê? Aqui eu escolhi o ponto 1, 2. Então, vai ficar 1, 2 mais 2 menos 1 vezes t.
Vamos escrever a equação paramétrica da reta lá? A gente pode escrever esse aqui que está primeiro ou essa aqui que está embaixo. Tá? Só um detalhe, como é que eu saí de cima e fui para baixo? Eu fiz a operação natural que a gente está acostumado a fazer, somando coordenadas aqui, né? Eu multipliquei o t, então ficou 2t menos t, e somei. Então ficou 1 mais 2t dá 1 mais 2t, 2 menos t, 2 menos t. A primeira coordenada corresponde a x, a segunda coordenada corresponde a y. Mas vamos lá mostrar para vocês que o GeoGebra faz a equação na forma paramétrica. Eu vou apagar essa aqui, tá? Eu vou escrever a equação na forma paramétrica. No GeoGebra, para escrever a equação na forma paramétrica, eu tentei fazer ela aqui. Eu escrevo um ponto pelo qual ele passa, né? Mais 2 menos 1 vezes t. Então, vai ficar mais 2 menos 1 2 menos 1 vezes t. Aí, ó, tá vendo? Então, essa é a equação na forma paramétrica. Se a gente colocar a equação da forma paramétrica e a equação na forma cartesiana, vai ter que estar a mesma reta lá, tá vendo? Cartesiana e a paramétrica. A paramétrica e a cartesiana. É a mesma reta, tá? Uma é verde e outra é azul. Então, a forma de escrever seria o quê? Um ponto pelo qual ele passa, mais o vetor direção vezes o parâmetro. Você fala, professor, e se eu tivesse pegado a outra direção do vetor? A outra direção do vetor seria menos 2 e 1. Aí você vê se faz diferença. Aí não mudou nada. Ó, coloquei menos 2 e 1, continuando dando a mesma reta. Você fala, professor, coloca um outro ponto que ele passa. O outro ponto que ele passa é menos 1 e 3, né? Menos 1 e 3. Vai mudar a reta? Não. Tá vendo que é a mesma reta. Então, tanto faz qual ponto que você escolhe, se é o P1, P2, para você fazer a soma, ou tanto faz o sentido do vetor, porque o importante é o quê? É a direção do vetor. Se você não colocar o ponto pela qual ela passa, colocar só o menos 2t, olha lá o que vai acontecer, ela vai passar no zero. Então, somar o ponto é importante para indicar um ponto pelo qual ela passa, tá? Então, isso é imprescindível, é fundamental. E aí, continuando o exemplo, eu não tinha pedido isso, mas continuando neste exemplo aqui, eu mostrei que a partir da forma paramétrica, a gente pode chegar na forma cartesiana. De que modo? Eliminando o parâmetro numa equação e substituindo na outra. Ou seja, você está vendo aqui quem é o parâmetro? O parâmetro aqui é o t, tá? Isso é o parâmetro, esse t aqui é o parâmetro. O que eu fiz aqui? Eu eliminei o parâmetro em uma equação. O que é eliminar o parâmetro em uma equação? É vir apagar ele? Não. É escrever n em função de... Aqui está escrito y em função de t e x em função de t. Eliminar o parâmetro é escrever t em função de y, tá certo? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e escrever, passo t para o lado esquerdo e y para o lado direito, fica t igual a 2 menos y. E aí eu fiz o quê? Substituir no lugar do t, 2 menos y. Aí eu achei a equação y igual a menos x sobre 2 mais 5 meios, que é exatamente igual à equação na forma paramétrica, tá bem? Então, aí a gente tem a representação da nossa reta. Agora, eu vou fazer um exemplo que eu não tinha feito na vez passada em R3. Tá? Este exemplo aqui vai estar em R3. Neste caso aqui, não consigo encontrar a forma cartesiana, só a paramétrica, tá? Porque não dá para a gente encontrar y igual a x mais b. Por quê? Porque tem a coordenada z também. E aí, como é que você faz com a coordenada z? Você não consegue representá-la na forma cartesiana, mas na forma paramétrica, sim. Então, como é que a gente faz? Olha que moleza que é. Então, a gente vai seguir os passos aí que a gente está acostumado. Então, no passo 1 é fazer o quê?
é encontrar o vetor ligando este ponto até esse ponto aqui. Então, no passo 1, encontramos V, né? Encontramos V, que vai ser o quê? P2 menos P1 ou P1 menos P2, tá? Como eu disse, tanto faz. Então, vai ficar o quê? Menos 1, 3, 5, menos 1, 2, 4. Que vai dar o quê? Menos 1 dá menos 2. 3 menos 2 dá 1. 5 menos 4 dá 1. Então, o vetor V é menos 2, 1 e 1. Esse é o vetor que indica a direção da reta. Bom, aí no passo 2, o que a gente faz? A gente vai pegar este vetor que a gente fez e encontrar a equação da reta. Então, a equação da reta vai ficar o quê? Ela vai ficar P1, tá? Mais V vezes T. Quem é P1? P1 é 1, 2, 4. Podia ser P2? Podia. Mais menos V, V é menos 2, 1 e 1 vezes T. Então, esta aqui já é a equação da reta na forma paramétrica, tá? Mas eu vou juntar a expressão para ficar tudo numa só, para eu conseguir indicar quem é x, quem é y, quem é z. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 4. Vamos fazer o produto aqui. Então, vai ficar menos 2t, t e t. Então, você está vendo que o t multiplica cada elemento aí em todas as coordenadas. E aí a gente soma. Então, vai ficar 1 menos 2t, tá? Falhando de novo a minha caneta. 1 menos 2t. É 2 mais t e 4 mais t, tá? E o que corresponde essa primeira coordenada a x, a segunda coordenada a y e a terceira coordenada a z. Então, se a gente quiser escrever isso na forma paramétrica, então a equação na forma paramétrica é x igual a 1 menos 2t, y igual a 2 mais t e z igual a 4 mais t, tá? Essa é a forma paramétrica dessa reta aí. Vamos fazer o desenho dela lá no GeoGebra? Uma coisa aí no GeoGebra é que eu vou ter que escrever igual eu escrevi anterior, que vai ser desta forma aqui, tá? Que é um ponto pelo qual ela passa, mais o vetor direção vezes o parâmetro. Não dá para escrever diferente no GeoGebra. Aqui, para fazer em R3, eu tenho que ir para o gráfico em 3D, tá? E vou lá fazer. Então, vai ficar um ponto pelo qual ela passa, que é 1, 2, 4. E o vetor é menos 1, 1, 1. Então, é 1, 2, 4, mais t vezes menos 1, 1. Como é que é? Menos 2, 1 e 1, desculpe. Menos 2, 1. E 1. Aí, ó. Essa é a equação paramétrica da nossa reta, tá? Olha lá, essa é a equação. Dá pra gente achar cartesiana? Não, mas a paramétrica deu, olha lá que legal. Então, a gente tem essa expressão aí para representar a nossa retinha, tá? Bom, aí você fala, professor, e o plano? O que acontece no caso do plano? A gente consegue encontrar a equação paramétrica do plano? Também consegue encontrar a equação paramétrica do plano. Ó, na aula passada, eu ensinei vocês a encontrarem a equação do plano nesta forma aqui, tá? Que é a forma que a gente chama de forma cartesiana. Essa aqui. Usando aqueles vetores, né? A gente pega dois vetores no plano, calcula o vetor normal através do produto vetorial, né, que a gente tinha feito na aula passada, e a equação do plano vai ser dada pelo produto interno entre o vetor normal
vezes um vetor genérico dentro do plano. É assim que a gente fazia para chegar nessa equação aqui. Acredite, a forma cartesiana é mais difícil do que a forma paramétrica, porque a forma paramétrica basta você encontrar aqueles dois vetores lá e pronto, já escreve a forma paramétrica, não precisa fazer conta nenhuma mais, tá? Então por isso que eu sempre gosto de encontrar a equação na forma paramétrica, porque ela é mais simples, porque ela é mais geral, tá? Essa aqui é mais bonita, porque aqui já dá a relação envolvendo a variável z com a x e a y. Mas a mais útil, mais simples e geral é a paramétrica, tá? Por exemplo, para fazer gráfico, hoje em dia, quem faz gráfico na mão? Ninguém faz gráfico na mão. Ninguém. Todo mundo usa algum software gráfico. A forma paramétrica ou a forma cartesiana são tão simples de fazer implementação em programa numérico, são equivalentemente simples. Então, a gente tem que pensar utilizando essas ferramentas que são úteis. E aí, o que a gente faz? A gente encontra a equação desses planos aí na mão, de forma simples. Então, a equação paramétrica é muito mais simples. E a hora de fazer o gráfico é fácil. Agora, um detalhe, você fala, professor, é fácil, só que o GeoGebra não faz a equação na forma paramétrica do plano. O GeoGebra não faz. Eu não sei se eu não soube fazer, mas eu tentei de várias formas fazendo o GeoGebra, não consegui. Mas existe um monte de software gráfico que faz. O Scilab faz a equação do plano na forma paramétrica. Ou outros softwares aí, eles também fazem. Eu não preparei nenhum deles aqui, eu só fiquei tentando o GeoGebra, um tempão tentando o GeoGebra e não consegui fazer, tá? Mas em outra aula eu trago um desses softwares, a gente vai fazer a equação na forma paramétrica para vocês verem, tá? Não consegui mesmo fazer no GeoGebra. Bom, então vamos lá, ó. A forma cartesiana da equação do plano, ela é essa aqui, ó, z igual a x mais by mais c. Ou, mais geralmente, tá, uma forma mais simples de escrever isso aqui, seria assim, ó, az mais by mais cx mais d igual a zero. Essa também é uma forma cartesiana de representar a equação do plano, né? Às vezes é difícil de fazer passar o a dividindo, porque o a pode ser zero. Então, uma melhor forma de representar isso aqui é desse jeito aqui. Então, as duas representam a forma cartesiana da equação do plano. Um detalhe, você pode já até imaginar em qual situação que ele vale. Ó, essa equação cartesiana só vale em R3. Em R4 não vale mais, em R5 não vale mais. Aí você fala, mas existe plano em dimensão 4? Claro que tem. Como tem a reta em dimensão 3, 4 e 5, a gente tem o plano em dimensão 5, 6, é a dimensão que eu quiser, eu consigo imaginar um plano lá. O que é um plano? O plano é uma estrutura que tem comprimento e largura, tá? Não tem profundidade. Pode pensar que ele tem duas dimensões, né? Duas dimensões plano, uma folha de papel. Então você imagina aí uma folha de papel infinita, né? Aí na dimensão 4, 5, 6, pode imaginar. Você pode pelo menos tentar imaginar. Não consegue desenhar, mas se fechar o olho aí, você pelo menos consegue tentar imaginar. Bom, então, apenas no espaço tridimensional que isso aqui faz sentido. Mas, usando o mesmo conceito, a gente quer o quê? A gente quer generalizar o conceito da construção do plano. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a equação da forma paramétrica. E a gente sabe, o que define um plano? 3 pontos não colineares. O que são pontos não colineares? Que não estão ao longo de uma mesma linha reta. Então, você pega aqui, ó, aqui são 3 pontos não colineares. Então, esses 3 pontos não colineares definem um único plano passando por eles, tá? Um único plano passando por eles. Bom, então como é que a gente faz para encontrar a equação deste único plano passando pelos pontos P1, P2 e P3? Então, a gente basta encontrar os vetores V1 e V2, que são os vetores de direção. Então, esses vetores aqui definem de modo
único o plano. Então, você pegar dois lápis, fechar dois lápis numa única ponta e fazer assim, né, em formato de um V aí, qualquer que você quiser, eles, para a direção que você apontar, ele está definindo um único ponto. Desculpa, um único plano. Só tem um plano que passa por ele. Eu vou dar o nome desse plano aqui, eu vou chamar o plano de π, tá? Só tem um plano que passa por ele. Lembrando que na vez passada também, quando eu discuti com vocês a construção do plano usando o produto vetorial, tanto faz a gente pegar o vetor V1 quanto o vetor V2, que liga P1 até P2 e P1 até P3, ou a gente poderia ter pegado o vetor que vai de P2 até P1 e P2 até P3, tá? Que a gente tem mais de uma possibilidade de escolher os vetores. Mas qualquer escolha que você faça aí tá bem. Então, estou escolhendo aqui os vetores, os dois saindo de P1. Tá? Lembrando que a gente tem que escolher vetores que têm em comum um ponto, tá? Mas sempre vai ter um ponto em comum em qualquer escolha que você faça. Tá? Bom, então, como é que a gente faz para encontrar a equação do plano? Então, a gente vai fazer também alguns passos aí. Então, o primeiro passo é encontrar o vetor V1 e V2. Perceba que esse era o primeiro passo também para encontrar a equação do plano na forma cartesiana usando o produto vetorial, lá atrás que a gente fez. Então, o passo 1 é encontrar o vetor V1 e V2. Como é que a gente encontra o vetor V1? O ponto P2 menos o ponto P1 e o vetor V2 é o ponto P3 menos o ponto P1. Aí o passo 2 é escrever a equação do plano. Só que agora, isso aqui é um plano, então ele vai ter quantos parâmetros livres? Vão ter 2, ao invés de ter um só. Não vai ser só t o parâmetro livre, eu vou ter 2 parâmetros. Eu vou ter um t e vou ter um m. Quem é o t? O t e o m são números genéricos sobre o conjunto dos reais. Tá? Então, inclusive, se a gente quiser estender o conceito, o que a gente percebe? Se você quiser, por exemplo, fazer uma estrutura, um cubo, né? Um cubo infinito, que seria a estrutura tridimensional em qualquer dimensão. Como é que você faz para construir um cubo infinito em qualquer dimensão? Ele terá quantos parâmetros associados? Ele vai ter 3. Tá? Então, a extensão para estruturas de dimensão mais alta, ela também é simples, porque a gente percebe que basta a gente introduzir esses parâmetros aqui. Ó. No caso do plano, eu tenho 2. Eu tenho um parâmetro t e um parâmetro m. Tá? E um ponto pelo qual ele passa, igual a gente fez. Qual o ponto? O ponto P1 ele está pertencendo aos dois vetores. Então, o ponto P1 que a gente vai usar aí para poder fazer a nossa soma. Então, vai ficar o ponto P1 mais TV1 mais MV2. Essa aqui é a equação do nosso plano π. Tá? Bom, aqui eu estou falando que aqui eu estou pegando outros pontos, né? Estou fazendo a conta de novo, pegando os outros pontos, né? Mas a ideia é simples, né? A gente escolhe encontra esses vetores aqui e a equação do plano é simplesmente essa aqui, tá? Bom, vamos fazer um exemplo ali, tá? Essa aqui é a história, essa história depois vocês podem ler, mas aqui se eu estivesse pegando o ponto P2, ao invés de pegar o P1, né? Aqui o ponto pegando esses dois vetores W1 e W2, ou pegando os vetores Z1 e Z2. Então, você vê que eu posso escrever a equação do plano usando qualquer uma dessas formas aí, tá? Então, eu estou repetindo o cálculo de novo aí. Bom, então vamos lá. Aqui eu estou pedindo para encontrar a equação na forma cartesiana e paramétrica do plano, passando nos pontos 1, 2, 3, menos 1, 4 e 7, 3, 4 e 5, tá? Então, vamos lá. Vamos achar primeiro a forma cartesiana. Forma cartesiana. Olha, tem mais de uma forma para a gente encontrar a equação na forma cartesiana. Mais de uma forma. A gente pode encontrar usando o produto vetorial, que vocês já viram anteriormente.
tá? Mas eu vou fazer aqui de uma outra forma para vocês verem também que dá para eu encontrar de uma outra forma. Como é que é essa outra forma? Também vai ser resolvendo um sistema de equações, tá? Naquele caso anterior eu tinha duas equações para duas incógnitas. Aqui eu vou ter três incógnitas. Então aqui eu já chuto qual é a forma cartesiana. Vai ser assim, ó, z igual a x mais by mais c. Essa aqui vai ser a forma cartesiana. Quais são as informações que foram me passadas? Que ele passa no ponto 1, 2, 3, menos 1, 4 e 7 e 3, 4 e 5. Tá bem? Então, fazendo por sistema linear, é uma outra forma de resolver. Se vocês quiserem fazer usando o produto vetorial como foi feito na aula passada, vocês podem usar. Mas para a gente aumentar aí as possibilidades de fazer o cálculo do plano, eu vou fazer diferente aqui agora. Então, ó, quais são as informações? Essa é uma informação. O que ela está dizendo? Está dizendo que quando o x valer 1, o y vale 2 e o z vale 3. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vem e substitui isso na equação. Então, vai ficar 3 igual a 1 vezes x mais 2 vezes y mais c. Olha lá. Essa é a primeira equação. Opa, não é x, é a, b e c. O x vale 1, então é 1 vezes a, então é a vezes 1, desculpe, a gente quer achar o a. Então é a vezes 1, mais b vezes 2, mais c. Tá? A segunda informação é menos 1, 4 e 7. Menos 1, 4 e 7. Então, o que está dizendo? Está dizendo que quando o x valer menos 1, o y vale 4 e o z vale 7. Então, vai ficar 7 igual a vezes menos 1, mais 4 vezes b, ou b vezes 4, tá? Tanto faz a ordem, não importa mesmo. Como a gente faça. Então, é b vezes 4 mais c. E, finalmente, a última informação, ó, 3, 4 e 5. Ou seja, quando o x valer 3, o y vale 4 e o z vale 5. Tá? Então, vai ficar o quê? 3. Caneta de pirraça comigo de novo. 3, 4 e 5. Vai ficar o quê? Então, 5 igual a vezes 3 mais b vezes 4 mais c. Você está vendo que eu tenho um sistema de equações aqui de 3 equações para 3 incógnitas. Quem são as incógnitas? São a, b e c. Então, vou escrever o sistema linear aqui. Vou escrever do jeito que vocês estão acostumados a fazer aí, tá? Então, vou escrever com as incógnitas do lado esquerdo e o lado direito, o vetor do lado direito. Então, vai ficar assim, né? A mais 2b mais c igual a 3, menos a mais 4b mais c igual a 7, 3a mais 4b mais c igual a 5. Olha o sisteminha. Como é que a gente resolve o sisteminha? Vamos fazer, praticar aquilo que a gente fez aí nas listas, que é o quê? Vamos resolver usando eliminação gaussiana. Como é que a gente resolve usando eliminação gaussiana? A gente constrói a partir dessa matriz a matriz aumentada dela. Então, vai ficar o quê, né? Então passo 1, né? A gente vem aqui e constrói a matriz aumentada, tá? Então, vai ficar o quê? Quem multiplica A aqui é 1, né? Quem multiplica B é 2, quem multiplica C é 1, e o lado direito é 3. Menos 1, 4, 1, 7, 3, 4, 1 e 5, tá bem? Então, essa aqui é a matriz que eu tenho na forma aumentada. O que a gente faz? A gente vai olhar lá, na primeira linha, L1, né? Essa aqui vai ser o L1, aqui o L2, aqui o L3. Na primeira linha, o elemento aqui é diferente de 0? Não preciso trocar linha nenhuma.
é 1. Já é 1, né? Não precisa fazer divisão nenhuma. Então, o pivô aqui já é 1. Então, a gente já pode começar a operar. Então, vai ficar o quê? Então, a linha 2 vai receber quem? A linha 2 vai receber a linha 2 mais a linha 1, né? Então, já cancela aqui. Para cancelar esse menos 1 aqui, vai ficar a linha 2 mais a linha 1. Então, linha 2 mais a linha 1, que vai dar o quê? Já vou fazer direto a conta aí, né? Então, vai ficar menos 1 mais 1 dá 0. 4 mais 2 dá 6. 1 mais 1 dá 2. 7 mais 3 dá 10. Tá? E a linha 3 vai receber quem? Vai receber a linha 3 menos 3 vezes a linha 1, né? Para eliminar esse elemento, a gente multiplica a linha 1 por 3. Então, fica 3 L1. Então, fica 3 menos 3 dá 0. 4 menos 6 dá menos 2. 1 menos 3 dá menos 2. 5 menos 9 é 9, né? Porque é 3, né? Então, é 5 menos 9 dá menos 4. Tá bem? Então, a matriz ficou assim, né? Depois da primeira passada, né? Então, no passo 2, a gente vai ter ela como 1, 2, 1, 3, 0, 6, 2, 10, 0, menos 2, menos 2, menos 4. Tá? Agora a gente olha para a linha 1, que a gente não mexe mais, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Olhando para a linha 2, o pivô está na posição A22? Tá. Ele é 1? Não. Eu teria que dividir tudo por 6. Antes de eu fazer esse cálculo, perceba que a linha 3 ela é mais simples da gente fazer a divisão, porque se tivesse a linha 3 aqui em cima, o que eu faria para fazer a divisão? Eu dividiria a linha toda por menos 2. Se eu dividir a linha toda por menos 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Está vendo que você não vai precisar trabalhar com fração? Então, às vezes, vale a pena a gente fazer uma mudança de linha, mesmo que não tenha elemento 1 aqui. Mesmo que tenha um elemento diferente de 1. Nesse caso, vale a pena. Por quê? Porque quando eu for transformar o meu pivô em 1, não vou trabalhar com fração. Então, vamos trocar a posição das linhas aí. Ó, vou trocar a linha 2, né, com a linha 3. Então, linha 3 vai virar a linha 2 e linha 2 vai ficar a linha 3. É assim que a gente faz a troca, ou uma forma de escrever também é assim, ó, a linha 2 vai ser trocada com a linha 3. Então, é assim que a gente escreve, ou assim, para dizer que a gente trocou. Então, fazendo essa troca, vai ficar assim, né? Vai ficar 1, 2, 1. É claro que você não precisa fazer todo esse espaço que eu estou fazendo, tá? Aqui só estou fazendo para lembrar o cálculo usando o sistema de eliminação gaussiana. Agora, o que eu faço? Agora eu posso vir aqui e fazer a divisão. Tá? Então, vou pegar aqui a linha 1, linha 2, linha 3. Então, eu vou fazer a linha 2, vai receber a linha 2 dividido por menos 2. Vai ficar o quê? Vai ficar 0, 1, 1 e 2. Olha lá que fácil que fica. Porque menos 2 dividido por menos 2 dá 1, menos 2 por menos 2 dá 1, menos 4 por menos 2 dá 2. Então, a nossa matriz vai ficar assim, né? Vai ficar 1, 2, 1 e 3, 0, 1, 1 e 2, e a de baixo vai ficar 0, 6, 2 e 10. Falta só zerar esse elemento aqui. Para zerar esse elemento aqui, o que vai acontecer? A linha 3 vai receber a linha 3 menos 6 vezes a linha 1. Tá? Bom, então fazendo essa conta vai ficar o quê? Vai ficar 0, 6 menos 6 dá 0, 2 menos 6 dá menos 4, 10 menos 12 dá menos 2. Tá? Então, o que vai sobrar para a gente aí no final das contas? Vai sobrar isso aqui. Então, vai sobrar 1, 2, 1 e 3.
0, 1, 1 e 2, 0, 0, menos 4, menos 2. Aí a gente faz o quê? Aí a gente faz aquilo que a gente está acostumado, fazer por retrosubstituição, tá? Então aqui eu tenho que, se você quiser transformar esse em 1 também pode, ou já pode vir fazer a conta direto aqui, tá? Então vai ficar menos 4z igual a menos 2, então a gente já tira aqui z igual a meio, né? Porque eu vou passar o menos 4 dividindo, menos 2 dividido por menos 4 dá meio. Substituindo aqui, a gente tem que y mais z igual a 2, ou seja, y igual a 2 menos meio. Fazendo essa conta aqui, vai ficar 4 menos meio, vai dar 3 meios. E, finalmente, a última aí, que vai ficar x mais 2 vezes y mais z igual a 3, ou seja, x é igual a 3 menos 2 vezes 3 meios menos meio, que é o z. Olha que legal. Esse cancela com esse, vai ficar 3 menos 2, 3 meios. Esse aqui vai embora, né? Esse aqui vai dar 0, os 2, então vai sobrar x igual a menos meio. Só que não é x, né? Desculpe, é a, né? Aqui não é x, é a, aqui é b e aqui é c. Ó, a gente está usando a, b, c. Então não é z, é outra letra. Tá? Então vai ficar aqui, né? Então é a mais 2b mais c igual a 3. É b mais c igual a 2, menos 4c igual a menos 2, né? Estou trocando a letra aqui agora. Então, b e a. Tá? Então, como é que vai ficar a equação do nosso plano? Vai ficar assim, né? Z igual a menos x sobre 2, que é o a vezes x, mais 3 meios de y, mais o z é quanto? O z não, c é meio, mais meio. Então, essa é a equação do plano que a gente tem. Tá? Então, isso representa a equação do meu plano, na forma cartesiana. Está vendo que deu trabalho fazer? Se você tivesse usado o produto vetorial, talvez desse um pouco menos de conta, mas ainda continuaria dando bastante conta. Agora vamos fazer na forma paramétrica, que moleza que vai ser na forma paramétrica? Tá? Na forma paramétrica é muito mais fácil da gente fazer. Por quê? O que a gente vai fazer na forma paramétrica? A gente só vai encontrar os vetores V1 e V2. Então vai ser o passo 1. Quem vai ser o passo 1? A gente encontra o vetor V1 e encontra o vetor V2. O vetor V1 vai ficar P2 menos P1 e o vetor V2 P3 menos P1. Tá? Quem é P2? Tem que até voltar lá na primeira linha, na primeira página aí para a gente ver. P2 é menos 1, 4 e 7. Menos 1, 4 e 7. Ó, menos 1, 4 e 7. O vetor P1 é 1, 2, 3. E o vetor P3 é 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Menos 1, 2, 3. Fazendo a continha aí, vai dar o quê? Ó? Menos 1 e menos 1 vai dar menos 2. 4 menos 2 dá 2. 7 menos 3 dá 4. E aqui vai ficar o quê? Ó? 3 menos 1 dá 2. 4 menos 2 dá 2. 5 menos 3 dá 2. Ah, ficou tudo 2. 2, 2, 2. Bom, então a gente tem dois vetores, ó, V1 e V2. Então, a equação paramétrica vai ficar o quê? Ela vai ficar assim, né? Vai ficar o plano, né, π, né? Vai ficar um ponto pelo qual ele passa, mais o primeiro vetor vezes um parâmetro t, mais o segundo vetor vezes um parâmetro m. Ó, essa é a equação paramétrica.
Se você fosse implementar em algum programa que faz o gráfico, né? Se você fosse fazer um programa que faz o gráfico efetivamente, a equação paramétrica é essa aqui. Você fala, professor, dá para ficar bonitinho igual você fez aquele x, y, z? Dá, é só juntar, tá? As coisas aqui. Então vamos continuar, vamos juntar aqui, né? Então P1 é 1, 2, 3. Vamos fazer a conta aqui, ó. Então t vezes o primeiro vetor vai ficar menos 2t, 2t e 4t, mais agora o m, né? Então 2m, 2m, 2m. Dá para somar? Dá. Ó. Então 1 menos 2t mais 2m. Então 1 menos 2t mais 2m na primeira coordenada. 2 mais 2t mais 2m. 2 mais 2t mais 2m na segunda coordenada. E 3 mais 4t mais 2m na terceira coordenada. E o que corresponde a isso aí? A primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y e a terceira coordenada é z. Tá? Olha lá que legal. Tá? Então, z igual a 3 mais 4t mais 2m para t e m parâmetros reais. Tá? Então, isso aqui representa a equação do plano na forma paramétrica. Muito mais simples de ser identificada e bastante geral. Tá? Bom, Professor, diga. aquele sinal depois do pi é de igual? Ah, é de 2 pontos. Isso aqui é só para dizer. Ó. Isso aqui é uma representação que a gente está dizendo que o plano π é escrito desse jeito aqui. Tá? Ah, tá. Beleza. Isso aqui é só uma representação para a gente identificar. O igual seria a partir desse aqui, ó. A partir desse aqui. Então, seria igual. É que eu estou continuando a conta, né? Fazendo a conta aqui. Tá? Então, isso aqui é só para... É uma representação só. Mas se você não quiser colocar isso aqui, nem precisa, tá? A equação paramétrica do plano. Se quiser apagar isso aqui, ó. Não tem problema nenhum. Não altera, não afeta em nada. Tá? Vou até tirar, então, para não confundir. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Olha, não consigo fazer isso no GeoGebra. Este aqui eu consigo, tá? Se a gente for fazer este aqui no GeoGebra, dá. Quer ver? Vamos lá fazer no GeoGebra o desenho deste plano aí. Eu acho que dá, tá? Eu não tentei, mas eu acredito que dê. Deixa eu apagar aqui. É z igual a menos x dividido por 2 mais 3 meios vezes y mais meio. Eu acho que é essa aqui. Ah lá, se não for, é quase igual, é quase isso, tá? Então, olha a equação, olha o plano aqui, ó. Essa é o gráfico do plano, tá? É o desenho do plano em 3 dimensões. Infelizmente, a forma paramétrica eu tentei fazer e não consegui, mas tá bonito o plano, ó. Tá? Esse plano aí, tá? Imagina fazer isso aqui na mão? De jeito nenhum. Então, ter o recurso computacional para fazer gráfico é muito útil, tá? Muito útil mesmo. Hoje em dia, fazer gráfico na mão é mais do que obsoleto, é pior do que fazer conta na mão, tá? Mais obsoleto. Mas a gente precisa saber? Sim, precisa saber, tá? Porque a gente tem que ter uma ideia do comportamento do gráfico, uma ideia de como ele se comporta. É claro que a gente não vai ter condições de representar tão bem feito assim como o computador, né? De jeito nenhum. Aqui a gente consegue rodar, olha. Então, no papel, o máximo que eu consigo fazer no papel é dar uma enganada assim, ó. O gráfico assim, ó, fica mais ou menos assim. Porque as coordenadas x, eu sempre desenho assim, ó, x, y e o z aqui em cima. Dá para dar uma enganada mais ou menos assim. Mas não fica bom, né? Que a gente consegue rodar e você consegue visualizar em qualquer plano que você quiser. E o legal aqui, por exemplo, também desses gráficos aqui, a gente olhar, por exemplo, as projeções. Olha, a projeção do plano
desse plano verde no plano XY? Ó, o plano XY é quando você é como se estivesse olhando em cima do Z. Ó. Isso aqui seria o plano XY, tá? Aqui a gente olha o plano, por exemplo, o plano XZ. Olha o plano XZ como é que ele é. Ah, então você olha, opa, às vezes é difícil de acertar. Você olha como se estivesse exatamente em ciminha do Y. E o plano ZY é esse aqui. Ó. Então, aqui também a gente consegue olhar projeções em duas dimensões. Tá? Mas se eu conseguir ver, aí, ó, essa é plano ZY. Tá? Então é legal aqui que a gente consegue rodar. E aqui é o tridimensional básico que a gente está acostumado. Tá? Bom, vamos lá então, continuando a matéria aí, agora eu vou entrar numa coisa abstrata. O que é então o espaço vetorial? Até o nome diz, né, o espaço vetorial abstrato. O que é o espaço vetorial abstrato? Ele é um conjunto com duas operações, tá certo? Então, vou até ler o que está escrito aqui, ó. Dizemos que um conjunto V, munido das operações soma e multiplicação, a operação soma ela será feita entre elementos de V, tá certo? Então eu vou pegar elementos de V e vou fazer essa soma. Então V é um conjunto aí por enquanto, tá? Eu vou dar vários exemplos para vocês de conjuntos que vão ter estrutura de espaço vetorial, tá? Então o espaço vetorial ele vai ser o conjunto mais as duas operações, a da soma, no qual a gente vai fazer operações envolvendo elementos de V, e da multiplicação. A multiplicação ela vai ser uma operação entre um número vezes um elemento de V, tá? Aqui, o número que a gente trabalha são números reais. Existem espaços vetoriais definidos sobre conjuntos mais gerais, por exemplo, sobre o conjunto dos complexos. Aqui eu não vou mencionar nada disso, tá? Só número real que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, se você em algum momento vê alguma referência falando de conjunto dos complexos, não é esse espaço que a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando sobre conjuntos reais, tá bem? Então, dizemos que um conjunto V, munido das operações soma e multiplicação, é um espaço vetorial sobre os conjuntos dos reais se satisfaz os seguintes axiomas, tá? Nome bonito, né? Os axiomas. Os axiomas são verdades estabelecidas, tá? Então, quais são os axiomas? O primeiro axioma é o mais importante, ele é chamado axioma do fechamento, que diz o seguinte: então, dados elementos U e V pertencente ao nosso conjunto V, isso aqui também tem que pertencer a V, ou seja, se eu pegar o primeiro elemento, multiplicar por um escalar A, mais o segundo elemento, multiplicar por um escalar B, esta soma aqui tem que pertencer a V. Então, a gente diz que é o fechamento porque, dado de modo bem simples e rápido, dado dois elementos em V, a soma desses dois elementos multiplicada por qualquer escalar tem que estar em V. Então, o espaço vetorial, para ser espaço vetorial, tem que ter essa propriedade aqui, tá? Essa é a mais importante, é a propriedade do fechamento. Você pega dois elementos lá dentro, a soma tem que estar lá dentro, a multiplicação por um número tem que estar lá dentro, a soma de um número com um outro multiplicado tem que estar lá dentro, tá? Então, para ser espaço vetorial, tem que satisfazer essa primeira propriedade, chamada propriedade do fechamento. As outras propriedades, elas têm a ver com as propriedades de soma e multiplicação que a gente define. Qual a segunda propriedade, então, que vai ter que ser satisfeito? Na verdade, ele chama de axioma aqui, né? Mas é uma propriedade da soma, é que ela é comutativa. Então, para ser espaço vetorial, a soma que você define tem que ser comutativa, ou seja, U mais V tem que ser igual a V mais U.
A terceira propriedade, ela tem que ser associativa em relação à soma. Então, se você, por exemplo, você soma o elemento U mais V primeiro e depois isso aqui vai dar um vetor e soma com o vetor W, por que a gente põe entre parênteses aqui, tá? Porque quando você soma um elemento do conjunto V mais um outro elemento do conjunto V, isso aqui vai dar um terceiro elemento do conjunto V. Essa soma aqui, tá? 1 mais V é um elemento do conjunto V, lembrando da propriedade do fechamento que ele tem que satisfazer. Se U está em V e V está em V, a soma tem que estar lá dentro, tá? Então, a propriedade da associatividade diz o seguinte: U mais V, somei junto. Então, U mais V somado com W é a mesma coisa que eu somar U mais V mais W. Tá certo? Então, essa é a propriedade da associatividade. Em geral, essa propriedade é simples de ser verificada, tá? Essa aqui também é simples de ser verificada. Não quer dizer que elas são verdadeiras sempre, mas são fáceis de ser verificadas. A quarta propriedade é que existe um elemento chamado elemento neutro em relação à operação da soma, tá? Qual a propriedade desse elemento neutro? Esse elemento neutro, em relação à soma, ele tem a propriedade que qualquer elemento U pertencente ao espaço V, então U mais 0 vai ter que ser igual a U. Então você percebe que se você olhar para o conjunto dos números reais, todas as propriedades são verdadeiras. A propriedade 2 é verdadeira, a propriedade 3 é verdadeira, a propriedade 4 é verdadeira, né? Qual que é o elemento neutro da soma no conjunto dos números reais? É o próprio número 0. Se você pega 1 mais 0, dá quanto? Dá 1. Então, esse 0 aqui, ele tem a propriedade de ser o elemento neutro em relação à operação soma, tá? 1 mais 0 é igual a 1. Ele não altera o valor da soma. Você está vendo que o zero, como o zero é importante, tá? O zero é um elemento importante. Ele tem a sua importância. Um outro nome que ele ganha também, né, esse elemento neutro aqui, ele pode ser chamado também ou de vetor nulo ou de vetor neutro, tá? Também são esses nomes que você pode ver em materiais. Eu gosto de usar elemento neutro em relação à soma, ou elemento neutro da soma. A quinta propriedade é a existência do simétrico, tá? Ou negativo. Então, o que é o elemento simétrico? Então, dado um elemento U pertencente a V, o que seria o simétrico dele? Seria um elemento tal que, quando você somasse U mais menos U, dá quanto? Dá 0. Então, você percebe que o conjunto dos números reais tem essa propriedade, tá? Por quê? Se você pegar 1, qual que é o elemento simétrico em relação a ele? Seria o negativo dele, o menos 1. Então, 1 mais menos 1 dá quanto? Dá 0. E o 0 é o elemento neutro da minha soma. Aí você fala, professor, mas e se eu pegar o conjunto dos números inteiros? Ele também pode ser pensado como um espaço vetorial, ou seja, as propriedades aí acima são satisfeitas? Para o inteiro, não são satisfeitas, tá? Depois eu mostro para vocês que o conjunto dos inteiros não forma um espaço vetorial. Sobre o conjunto dos reais, ele não forma, tá? Bom, a sexta propriedade é a propriedade da associatividade em relação à soma de números. Então, eu pego aqui, ó, A mais B aqui são escalares, ou seja, são números reais. E U é o elemento que pertence a V, tá? Então, sempre que eu usar letras U, V, W, eu estou imaginando elementos pertencentes ao conjunto V. E sempre que eu usar letras A, B e C, eu estou pensando isso em números reais, tá? Então, A, B e C são números reais. U é um elemento do conjunto V. Então, a sexta propriedade diz o seguinte, que se eu pegar A mais B e aplicar em U, isso aqui vai dar o quê?
A vezes U mais B vezes U. Ou seja, vale a distributividade aqui, tá? Eu posso distribuir essa multiplicação. Um detalhe aqui é o seguinte, eu não coloquei o pontinho aqui para indicar a operação da multiplicação aqui, tá? Então, quando a gente tem multiplicação, uma forma simples da gente indicar a multiplicação é como a gente faz a multiplicação entre números mesmo. A gente coloca um elemento encostado com o outro. Mas perceba, ó, a operação da multiplicação, ela não é feita entre dois elementos do conjunto V. Ela é feita entre um número escalar pertencente aos reais e um elemento pertencente a V, tá? Então, a operação da multiplicação, ela é feita entre número e vetor, se eu quiser pensar desse jeito. A soma é feito entre vetores, tá? Ou seja, entre dois elementos do conjunto V. Uma sétima propriedade é esta aqui, é a distributividade em relação à soma de vetores. Então, se eu tenho A, que é um número, vezes o vetor U mais V, é a mesma coisa que eu fazer a distributiva aqui, ó, A vezes U mais A vezes V. A oitava propriedade é se eu tiver o produto de A vezes B vezes U, onde A e B são números reais e 1 é um elemento do conjunto V, vale a associatividade. Eu posso fazer A vezes B vezes U, ou AB vezes U, ou AB vezes U, ou seja, todo mundo junto aqui desse produto. Tá bom? E vale essa propriedade. E, finalmente, a última propriedade, que é a existência do elemento neutro em relação à multiplicação. Tá? Esse 1 aqui, ele é chamado elemento neutro, esqueci de colocar aqui, né? 1 é um número mesmo, né? É o elemento neutro da multiplicação. Tá bom? Então, para a gente ter um espaço vetorial, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o conjunto de vetores V e a gente tem que definir as duas operações. Uma de soma, que é feito entre elementos do meu espaço vetorial, uma de multiplicação, tá certo? E satisfazer todos esses axiomas aí, tá bom? Muitos desses axiomas aqui, se a gente perceber, eles já vêm das propriedades de números. Todas essas operações aqui, 2, 3, 4, até a nona operação, ela vem de propriedades numéricas, tá? De números reais, todas elas. Se você for olhar as propriedades dos números reais, essas propriedades aí são verdadeiras para os números reais. Então, o que o espaço vetorial abstrato está fazendo? Ele está estendendo o conceito de conjunto R2, R3, Rn para espaços mais gerais, tá? Então, a gente está estendendo o conceito. É claro que eu vou dar uma série de exemplos agora para vocês, para a gente verificar como é que a gente faria a prova de que, dado um conjunto com uma operação de soma e multiplicação, a gente teria um espaço vetorial, tá? Bom, então aqui eu coloquei uma observação. Olha, para mostrar que um conjunto V munido de duas operações, soma e multiplicação, é um espaço vetorial, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o conjunto V e os objetos de V. Quem são os elementos de V? Tá? Então, eu dou o conjunto V e a gente tem que ser capaz de dizer quem são os elementos V. Então, de modo claro. Identificar as operações de multiplicação e soma. Tá certo? Então, a gente tem que fazer isso, né? Então, para verificar se é um espaço vetorial, eu tenho que saber que é um espaço V e quem são as operações de multiplicação e soma. Então, em geral, esse 1 e 2 aqui é dado pelo próprio exemplo ou pelo problema que a gente está tentando resolver. A condição 3 e 4, ela vai ser satisfeita de que jeito, né? Então, a condição 3 que a gente tem que verificar é que o conjunto e as operações satisfazem o axioma 1
Qual é o axioma 1? O axioma 1 é o axioma de fechamento. Lembra que eu falei que era o mais importante? O axioma de fechamento, ele é o quê? Dado dois elementos dentro do espaço vetorial, eu tenho que mostrar que a soma está lá dentro e a multiplicação por um escalar está lá dentro. Se eu conseguir mostrar o axioma 1, aí eu vou ter que mostrar os axiomas 2 até 9. Tá bem? Então vamos fazer alguns exemplos aí de espaços que são espaços vetoriais. Tá? Então vamos lá. Ó, o primeiro exemplo de espaço vetorial que a gente tem aí é o espaço vetorial formado de apenas um elemento, que é o espaço vetorial nulo. Quem é esse espaço vetorial aí? Tá? Então, o conjunto V aqui, ele é só o elemento zero. Tá certo? Então, eu vou mostrar que este conjunto munido da operação soma, que essa soma aqui é a soma normal, né? A soma que a gente chama canônica dos reais. O que é a soma? Qual que é a soma dos reais? Aquela que você está acostumado a fazer mesmo. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3 dá 2 mais 3 dá 5, aquela soma que você está acostumado a fazer mesmo. Esta soma aqui, ela satisfaz todas as propriedades da soma, todas elas. E a multiplicação, qual é a multiplicação? É a multiplicação canônica dos reais. Qual que é a multiplicação canônica dos reais? É aquela também que você está acostumado a fazer. 2 vezes 3 dá 6 e assim sucessivamente. Olha, quando a gente mune o nosso espaço vetorial com a soma dos reais e com a multiplicação dos reais, eu não preciso verificar as propriedades, essas propriedades aqui, ó. Eu não preciso verificar a propriedade 2, porque ela já vai ser satisfeita, porque no conjunto dos reais vale a comutatividade. Eu não preciso verificar a 3, porque no conjunto dos reais vale a associatividade. Tá certo? Eu não preciso verificar a 6, que isso aqui vale a distributividade no conjunto dos reais. Eu preciso verificar essa sim. Se existe o elemento neutro, eu preciso verificar. Eu preciso verificar se existe o elemento simétrico, eu tenho que verificar se ele está lá dentro. Tá? E eu tenho que verificar se 1 vezes o vetor que está lá dentro, ele é o vetor que está lá dentro. Tá? Então vamos verificar que essas propriedades de fato são satisfeitas? Então vamos lá. Qual a primeira propriedade, ou o primeiro axioma que eu tenho que verificar? O que ele está dizendo? O primeiro axioma diz o seguinte: para um espaço ser um espaço vetorial, tá? Eu tenho que dar dois elementos desse espaço, a soma tem que estar lá dentro e a soma vezes um escalar tem que estar lá dentro. Aí você fala, vou pegar dois elementos aqui dentro. Como é que são dois elementos aqui dentro? Só tem um, então os dois são o mesmo elemento. Então seria o quê? Então vou pegar o elemento 0 vezes A mais B vezes 0. Quanto que dá essa conta aí? Vai dar 0. Então, qualquer que seja A vezes o 0 mais B vezes o 0, que o elemento está lá dentro, vai dar quanto? 0. Então, esta soma pertence a V também. Também está em V. Então, a primeira propriedade está ok. Ó, primeira propriedade está ok. A segunda, tá ok? Tá, porque a soma é a soma canônica. Lembra qual que é a segunda propriedade? É 1 mais V igual a V mais U. Então, essa aqui, a segunda e a terceira, ela vem da propriedade de soma dos reais. Por quê? Porque esta soma é a soma dos reais. Estou pegando a soma normal que eu sempre estou acostumado a fazer. Só um detalhe. Nem todo espaço vetorial vai ter a soma que a gente está acostumado a fazer sobre o conjunto dos reais, tá? Nem todo espaço vetorial. Eu vou mostrar para vocês exemplos de espaços vetoriais no qual a gente define a soma de uma maneira totalmente esdrúxula. E ainda assim a gente vai ter um espaço vetorial, tá? Eu vou definir a soma e a multiplicação de uma maneira totalmente esdrúxula, mas ainda assim a gente vai ter propriedade de espaço vetorial. Mas quando a soma
for a canônica dos reais e a multiplicação for a canônica dos reais, as propriedades de comutatividade ou de associatividade eu não vou precisar provar. Tá? A quarta propriedade, qual que é a quarta? É a existência do elemento neutro da soma. Tá? Aqui só tem o elemento zero. Ficaria o quê? 0 mais 0 dá quanto? Dá 0. Então, o único elemento que a gente tem é o neutro. Tá? Então, se eu pegar qualquer elemento pertencente ao meu conjunto, então se eu pegar ele mais o 0 que também está lá dentro, vai dar quanto? Vai dar 0 que também pertence a V. Opa, beleza. Então, a propriedade 4 é satisfeita. A propriedade 5, eu não lembro de cabeça, eu tenho que olhar, é a existência do elemento simétrico, tá? Então, a existência do elemento simétrico. Então, a 5, então, dado um elemento em V, tá certo? O que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar o menos aquele elemento. Só que aqui a gente só tem um elemento, né? Só tem o 0. Então, se eu der o elemento 0, então o simétrico de 0 vai ser quem? Será o menos 0. Quem é menos 0? Menos 0 é 0. Tá? Então, se eu somar o 0 mais o menos 0, tá dando quanto? Tá dando 0. Então, esse conjunto aqui também contém o simétrico 5. Tá bem? A propriedade 6, essa propriedade aqui 6, a propriedade 7 e a propriedade 8, elas já vêm das propriedades da multiplicação e da soma dos números reais. Então, a 7, a 8, a 6, a 7 e a 8 vem de propriedades de números reais. E falta só a última, que é a nona propriedade. Tá? Qual que é a última propriedade? A propriedade 9 diz o seguinte: se eu pegar qualquer elemento do meu conjunto, ele vezes o número 1 tem que dar ele mesmo. Então, essa também é fácil. Ó. 1 vezes 0 dá quanto? Dá 0, que também pertence a V. Você percebe que todas as propriedades aqui foram satisfeitas? Então, o espaço V igual a 0 é um espaço vetorial. Agora, perceba o seguinte: se você fala, professor, então qualquer espaço que tenha um elemento só é vetorial. Não. Por exemplo, se eu tivesse dado para você o conjunto V igual ao elemento 1. V igual a 1. Perceba que esse aqui não é um espaço vetorial. Isso aqui não vai ser um espaço vetorial com as operações de soma e multiplicação padrão. Por quê? O que aconteceria se eu pegasse, por exemplo, a primeira propriedade? Se eu fosse tentar verificar a primeira propriedade. Qual que é a primeira propriedade? Eu tenho que pegar dois elementos aqui dentro, tá certo? Multiplicar por qualquer número e ainda tem que estar lá dentro essa multiplicação e soma. Ó, 1 vezes, por exemplo, A igual a 2, mais 3 vezes 1. Quanto que dá essa soma aqui? Vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 3 dá 5. Isso aqui não pertence ao conjunto V. Então, ele não satisfaz a propriedade do fechamento. Por quê? Eu peguei dois elementos aqui dentro de V, na verdade só tinha um, né? Então, eu peguei 1 e 1, multipliquei por um exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Estou multiplicando por 2 e 3, e estou mostrando para vocês que este elemento aqui não pertence a V. Então, isso aqui não pode ser espaço vetorial. O 0, ele é especialíssimo, tá? O 0, ele é especialíssimo. Ele faz toda a diferença. Eu posso construir esse conjunto aqui, fazer um conjunto dos reais e tirar o 0. O conjunto dos reais, e se eu tirar o 0, ele não é espaço vetorial. Por quê? Porque, por exemplo, ele não tem o elemento neutro da soma lá dentro dele. Tá? Se eu pegar, por exemplo, os reais menos o 0, né? Isso aqui é um exemplo 1.1. Se eu pegar os reais 1.2, os reais menos o 0.
Quem seria esse conjunto aqui? Seria todos os números menos o zero. Você perceba que isso aqui não é espaço vetorial. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, dois elementos aqui dentro, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o 3 e o raiz de 2. O que tem que acontecer? Se eu multiplicar esse elemento por qualquer número real, ele vai ter que estar lá dentro. Então eu poderia pegar e fazer assim, ó. 0 vezes 3 mais 0 vezes raiz de 2. Isso aqui, para isso ser espaço vetorial, essa multiplicação tem que estar aqui dentro. Quanto que dá essa soma aqui? Dá 0. E o 0 não pertence ao espaço R menos 0. Não está lá dentro. Tá? Então, você consegue construir um elemento que não está aqui dentro. Então, isso aqui não pode ser espaço vetorial. Tá bem? Um outro exemplo de um conjunto que não é espaço vetorial, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Exemplo 1.3. O espaço dos conjuntos dos naturais. Os naturais. Quem são os naturais? 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, né? Olha para você ver, o natural não satisfaz a propriedade do fechamento também. Então, em geral, para a gente verificar se no espaço vetorial, você está vendo que eu já peguei a propriedade 1 e já verifiquei que a 1 não era satisfeita. A propriedade 1, o axioma 1, é o mais importante. Se ele satisfaz o axioma 1, se o conjunto satisfaz o axioma 1, muito provavelmente ele vai ser um espaço vetorial, tá? Muito provavelmente. Então, por isso que eu coloco a 1 primeiro, e quando eu quero mostrar um contra-exemplo, qual que eu vou tentar não verificar? É a 1. É claro que, às vezes, ele verifica a 1 e ainda assim no espaço vetorial. Aí são casos mais complicados, mas se ele não satisfizer a 1, eu já não preciso olhar as outras, tá? Então, por exemplo, ó, o conjunto dos naturais. Olha, isso aqui é um conjunto grande, infinito, de infinitos termos. Ele não é um espaço vetorial. Por quê? Pega dois elementos aqui dentro. Qualquer dois. Vamos pegar, por exemplo, 2 e 4. 2 e 4. Ó, vamos escolher uma multiplicação aí de um número real qualquer. Pi, por exemplo, ó, pi. E aqui 3. Quanto que dá esse número aqui? Vai ficar 2π mais 12. Isso aqui é um número natural? Não. Então, eu estou pegando dois números dentro do conjunto dos naturais, multiplicando por duas constantes quaisquer aí, tá? Então, como exemplo, e estou verificando que isso aqui não pertence aos naturais. Da mesma forma, você pode mostrar, por exemplo, que o conjunto dos inteiros não é um espaço vetorial. Você pode mostrar que o conjunto dos racionais não é um espaço vetorial. Você pode mostrar que um conjunto dos irracionais também não é um espaço vetorial. Tá certo? Só é vetorial o real. O real que é o exemplo 2 aí. O conjunto dos reais é um espaço vetorial. Tá certo? Então, o que eu vou ter que provar para mostrar que o conjunto dos reais ele é um espaço vetorial? Então, lembra o que eu vou ter que fazer? Então, eu vou ter que mostrar que aquelas 9 propriedades são satisfeitas, tá? Mas eu vou precisar mostrar as 9 diretamente sempre? Não. Eu vou poder utilizar algumas propriedades que a gente já sabe. Por exemplo, se a gente está usando a soma canônica dos reais, que é aquela soma que a gente está acostumado a fazer desde que a gente estava, sei lá, no pré de 5, que a gente aprendia a fazer soma de números, ou a multiplicação, quando a gente estava no pré de 6, que a gente fazia multiplicação com números, então a gente não precisa verificar muitas daquelas propriedades, como eu marquei aqui, ó. As propriedades 2, 3, 6, 7 e 8, ela já vem de propriedade de números reais. Mas a primeira eu tenho que verificar, que é a propriedade do fechamento. A quarta, que é a existência do elemento neutro. A quinta, a existência do elemento simétrico em relação à soma. E a nona, eu vou ter que olhar com mais cuidado, tá? Bom, então vamos lá. No conjunto dos reais. Então, qual é a soma que a gente tem aqui no conjunto dos reais? A gente vai colocar a soma canônica, né? Então, usando a soma canônica,
que é a soma que a gente está acostumado, e a multiplicação canônica também, tá? Quando eu falo canônica, é aquela que vocês estão acostumados a fazer. Quando for diferente da canônica, eu vou definir de modo bem detalhado aí. Então, vamos lá. Então, a primeira propriedade, qual é a primeira propriedade? A primeira propriedade é, dado quaisquer dois elementos dentro do conjunto dos reais, eu vou ter que mostrar que este elemento vezes um número mais este elemento vezes o outro número, um outro elemento vezes outro número, vai estar dentro do conjunto dos reais, tá? Então, para verificar eu faço o seguinte, né? Então, dados U e V pertencente aos reais, então devemos verificar, né? Devemos verificar que A vezes U mais B vezes V também pertence aos reais, onde A e B são números, tá? Aí você fala, professor, mas aí é tudo real. Por que que é tudo real? Porque o conjunto que a gente quer mostrar que é um espaço vetorial é o conjunto dos reais. Então, qual que é o padrão que a gente faz? A gente parte de dois elementos dentro do espaço que eu quero mostrar que é vetorial, tá? Então, eu estou dando dois elementos dentro do espaço vetorial. E aí, o que eu estou fazendo? Para poder fazer essa conta aqui, eu estou fazendo a multiplicação dele por dois números reais, tá? Bom, mas perceba o seguinte, que essa soma aqui, isso aqui é um número real, por quê? Se você pega um número real, multiplica por um número real, ó, qualquer número real vezes um número real continua sendo um número real. Mas um número B vezes um número V, ou seja, um real vezes um real, também é um número real. Então, você tem um número real aqui, mais um número real. A soma de números reais continua sendo um número real. Na verdade, o conjunto dos reais ele é fechado em relação à soma e à multiplicação. Se você pega um número real mais um número real, dá um número real. Se você pega um número real vezes um número real, continua dando um número real, tá? Então, isso aqui é real. Então, note que a propriedade 1 é satisfeita. A propriedade 1 é satisfeita. Tá? Só o conjunto dos reais, daqueles conjuntos numéricos que a gente conhece, natural, inteiros, racional e irracional, só o conjunto dos reais que tem essa propriedade de fechamento aqui, tá? Os outros todos não tem. Se você, por exemplo, você pode pegar um número natural. Quando você pega um número natural e multiplica por um número real, ele não necessariamente é natural mais. Com certeza ele vai ser real, mas ele não precisa ser natural. Ele pode ser racional e irracional, tá? Com certeza ele vai ser real, mas não precisa ser natural. Quando você pega, por exemplo, o número inteiro, multiplica por um real, a mesma coisa. Ele não precisa ser inteiro. Ó. Por exemplo, você pega o número 2, você multiplica por meio. Isso aqui vai dar o quê? Por meio não, por 1 sobre 7. Vai dar o quê? Dá 2 sobre 7 esse número aqui, ó. Então você pegou um número natural, multiplicou por um número real e não deu um número natural, ele deu um número real aqui, tá? Você pega, por exemplo, o menos 2, multiplica por 1 sobre 7. Ó, esse aqui é um número inteiro, você multiplica por 1 sobre 7, ele não dá necessariamente inteiro. Você pega um número racional. Racional é uma fração, tá? Por exemplo, 2 sétimos. Você multiplica aqui por raiz de 2. Ele não é racional mais, tá? Um número irracional, por exemplo, raiz de 2. Você vem aqui e multiplica por raiz de 2. Ele não é irracional mais. Então, você está vendo que nenhum daqueles conjuntos numéricos que a gente tinha, ele é fechado em relação à operação de multiplicação. Só o conjunto dos reais, tá? Por isso que o conjunto dos reais, só ele que vai ser espaço vetorial. Bom, as propriedades 2, 3 são satisfeitas por causa das propriedades da soma 2 e 3 são propriedades dos números reais, né? Propriedades da soma e multiplicação de reais, né?
dos reais. Por quê? Porque a soma nos reais ela é comutativa e a soma nos reais é associativa. Tá bem? Então, a 2 e 3 a gente não precisa verificar. A quarta é a existência do elemento neutro em relação à soma. Qual é o elemento neutro no conjunto dos reais? É o número zero, tá? Então, o elemento neutro dos números reais é o número zero. Então, aqui, o elemento neutro é o zero, tá? Zero mais qualquer outro número vai continuar dando aquele qualquer outro número. Se você pegar U mais zero, vai dar o que aqui? Vai dar U, a gente já sabe disso. Então, o conjunto dos reais tem o número zero dentro dele. A quinta propriedade, o simétrico. O simétrico está lá dentro? Tá. Então, quem seria o simétrico no conjunto dos reais? Seria o número com sinal trocado. Por exemplo, qual o simétrico de 3? É o menos 3. Qual o simétrico de menos raiz de 2? É o raiz de 2. É só trocar o sinal. Tá? Então, o elemento simétrico está no conjunto dos reais para qualquer número dado. Por exemplo, se você fosse tentar verificar que o conjunto dos reais positivos ou reais maiores ou iguais a zero é um conjunto vetorial, você não conseguiria verificar. Por quê? Porque apesar dele ter o elemento neutro, né, você poderia pôr o conjunto, esse aqui, ó, de zero até mais infinito. Apesar dele ter o elemento neutro, ele não tem um simétrico. Se eu der o 2 aqui, não tem um menos 2 aqui dentro. Mas nos reais todos tem. Se eu der o 2, tem um menos 2. Se eu der o menos 50, tem um 50. Tá? Então, e qual a propriedade do simétrico? Só para a gente lembrar. Então, a propriedade do simétrico é, então, dado U, né? Existe um menos U, tal que U mais menos U tá dando zero, tá? Então, essa propriedade aqui tá ok. Agora, a propriedade 6, 7 e 8, eles vêm o quê? Da propriedade de multiplicação por números reais. Então, essa aqui vem das propriedades da soma e multiplicação de números reais. Tá? E a última propriedade, a nona propriedade, ela também é muito simples de ser verificada. Qual que é? A nona propriedade é, dado U pertencente a R, né, que é o conjunto que eu quero mostrar, eu vou mostrar que 1 vezes U é igual a U. Mas isso aqui também é propriedade do número 1. Do número 1. Tá? Então, o conjunto dos reais é um espaço vetorial porque ele satisfaz todas as propriedades de espaço vetorial. Vamos lá no próximo aí, ó, o Rn. Como é que é o Rn? Esse aqui é um pouquinho diferente, mas você vai ver que agora fica um pouco mais interessante, tá? Quando eu digo mais interessante, começa a ficar mais claro o que a gente tem que fazer dentro do conjunto do espaço para verificar se é espaço vetorial. Por quê? Porque aqueles exemplos todos lá que vocês viram anteriormente, eles eram muito simples. E em exemplos simples, a gente não consegue identificar a diferença entre um conjunto numérico, do conjunto dos reais, e o conceito genérico de espaço vetorial. Agora aqui vai começar a fazer mais sentido. Então, curiosamente, o espaço vetorial a gente consegue compreender melhor quando a gente começa a ver exemplos que não são mais comuns, são exemplos mais complicados, um pouquinho mais complicados. Então, esse exemplo aqui já é um exemplo um pouquinho mais interessante. Olha, como é que é um elemento pertencente ao Rn? Um elemento pertencente ao Rn, ele vai ter n coordenadas, tá? Então, um V
pertence... Aqui eu vou pôr até um chapeuzinho aqui para a gente identificar que ele vai ter N coordenadas. Então, um V que pertence a Rn, um elemento V pertencente a Rn, como é que ele vai ser? Ele vai ser assim, ó. Ele vai ter uma coordenada V1, V2 até Vn, tá? Então, esse é um elemento que está pertencente a Rn. Como é que é a soma em Rn? Então, a soma... Então, se eu pegar um V1 e um W aqui, pertencente a Rn, como é que é o W? O W, ele vai ser um W1, W2 até um Wn, tá? Então, aqui eu estou dando como é que são os elementos dentro de Rn. Como é que é a operação de soma em Rn? A operação de soma, então, com a operação de soma entre vetores. Ó, a operação de soma entre vetores é assim. Eu pego o vetor V mais o vetor W. Como é que eu faço? Eu somo coordenada a coordenada. Então, vai ficar o quê? V1 mais W1, V2 mais W2, até Vn mais Wn. Tá certo? Essa é a operação de soma. E como é que é a operação de multiplicação por escalar? Então, a operação de multiplicação por um escalar. Então, essa aqui já fica mais interessante da gente verificar. Como é que é? A gente já viu também anteriormente. Ó, se você vai pegar o número A vezes o vetor V, vai ficar o quê? Vai ficar AV1, AV2, até o A vezes Vn. Ou seja, eu vou multiplicar cada coordenada pelo elemento A. Tá certo? Vamos verificar que satisfaz as propriedades? Eu vou verificar todas as propriedades para vocês aí, tá? Vai ficar um pouco grande aí, mas eu vou fazer só uma vez para esse conjunto aqui, tá bom? Para as próximas aí que vão ter, eu não vou fazer todas as propriedades, eu vou usar o conceito que a gente já vai ver. Então, vamos ver a propriedade 1. Qual que é a propriedade 1? A propriedade 1 é o seguinte: eu vou pegar dois elementos de Rn e eu vou mostrar que a soma desses dois elementos também é um vetor em Rn, tá? Então, eu vou mostrar que A vezes V1 mais B, não V1, né? É A vezes V mais B vezes W, ele também é um vetor em Rn. Mas é muito simples da gente verificar isso aí, que é verdade, né? Por quê? Quem é A vezes V? A vezes V vai ficar A1, A vezes V1, A vezes V2, até A vezes Vn. Mas, quem é B vezes W? É B vezes W1, B vezes W2, até B vezes Wn, correto? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar. E como é que é feita a soma aí? Vai ficar AV1 mais BW1, AV2 mais BW2, até AVN mais BWN. O que você pode dizer dessa soma aqui? Ó, eu peguei um vetor em Rn, multipliquei por um número, mais um outro vetor em Rn, multipliquei por um outro número e somei. O que deu para mim? O resultado deu um vetor que mora onde? Em Rn também. Isso aqui também é um vetor de Rn. Ó. Então, isso aqui pertence a Rn. Então, você está vendo que a primeira propriedade está ok. A propriedade do fechamento foi satisfeita. Você pegou dois vetores de Rn, fez essa conta aqui, verificou que essa conta também mora em Rn. Então, essa aqui é a propriedade do fechamento. Então, beleza, aqui está ok. Ok. A propriedade 2, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que V mais W vai ser igual a W mais V. Quem é V mais W? V mais W vai ficar o quê? V1 mais V2, desculpa, V1 mais W1, né? V1 mais W1, V2 mais W2, até Vn mais Wn, né? Essa é a definição de soma
entre o vetor V com o vetor W. Você está vendo que eu estou mantendo a direção correta aqui, ó. Estou pegando o V na primeira coordenada e o W na segunda, tá? Mas o que a gente pode falar? Cada elemento aqui em cada coordenada é um número. Então, V1 mais W1 é a mesma coisa que W1 mais V1, não é verdade? Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. W1 mais V1, por quê? Propriedade de número. Aqui eu posso escrever como W2 mais V2, por quê? Propriedade de número. A gente sabe que pode fazer a comutatividade entre números. Até a última, Wn mais Vn. E quem que é isso aqui? Isso aqui é W, por definição, W mais V. Ó, é o vetor W mais V. Então, você perceba, olha, o que eu fiz aqui? Você pode parar para pensar, eu não fiz praticamente nada, mas eu provei a propriedade 2 sendo satisfeita. Eu comecei com a definição de soma entre dois vetores, mantive a ordem correta, daqui para cá eu usei a propriedade de números, tá certo? E aqui agora, para chegar nisso, eu usei a definição de soma. Então, você está vendo que vale a comutatividade aqui, ó? Eu pude comutar a soma. Então, a 2 também está ok. A propriedade 3. Como é que é a propriedade 3? A propriedade 3 é essa aqui, ó. V mais W mais, sei lá, vamos pôr um outro aí, mais um M. Isso aqui eu vou ter que mostrar que é igual a V mais W mais M. Então, como é que eu faço? Ó, primeiro eu junto essa com essa. Ó, tô juntando essa com essa primeiro, tá? Então, vai ficar o quê? Ó, então, primeiro fazendo a soma aí vai ficar V1 mais W1, V2 mais W2, Vn mais Wn, mais M1, M2, até Mn, tá? Vou continuar ainda, eu quero provar a propriedade. Agora eu vou juntar todo mundo, ó, vou somar esse vetor com esse aqui. Então vai ficar assim, ó, V1 mais W1 mais M1, V2 mais W2 mais M2, até Vn mais Wn mais Mn. Eu juntei tudo, agora eu vou abrir. Vou abrir de que jeito? Você viu que eu fiz primeiro, ó, para provar a propriedade? Eu primeiro juntei esse com esse, né? Então eu juntei o V com W, depois eu somei com M. Agora eu quero mostrar que isso aqui vai dar V mais W mais N, porque a propriedade 3 é essa aqui, ó. V mais W mais M é igual a V mais W mais M. Então, o que eu faço? Eu vou juntar esses dois aqui e vou separar o V sozinho aqui, tá? Então, isso aqui, eu posso escrever assim, ó, continua dando a mesma soma. Posso escrever isso aqui como V1, V2 até Vn, mais W1 mais M1, W2 mais M2, até Wn mais Mn, tá? Por que eu posso fazer isso? Ah, porque eu posso abrir o vetor, né? Na verdade, eu posso abrir o vetor do jeito que eu quiser aqui. Então, eu estou associando desse jeito para provar a propriedade. O que é isso aqui? Isso é o vetor V mais o W mais M. Olha para você ver. Então, a propriedade 3 está ok. Tá? Aí você fala, professor, isso é maçante ser provado. Aqui é simples, não precisava ficar fazendo essa conta, mas quando a gente começa a fazer, a gente já identifica que isso realmente é verdade. Por quê? Eu estou usando as propriedades em cada coordenada, eu estou usando a propriedade dos números reais em cada coordenada. Mas eu só consigo verificar que isso é verdade se eu fizer de fato a demonstração que eu acabei fazendo aqui. Vamos fazer da quarta propriedade. A quarta propriedade é a existência do elemento zero. Então, a quarta propriedade, quem é o elemento zero? Então, em Rn, o elemento zero, que eu vou pôr com o vetor em cima aqui, vai ser quem? Vai ser 0, 0, 0. Ou seja, vai ser um vetor formado de todo mundo zero. Tá?
Então perceba que se você pegar qualquer vetor pertencente ao conjunto Rn, então você pegar V mais 0, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ficar V1 mais 0, V2 mais 0, até Vn mais 0. É assim que vai ficar. Porque se somar esse vetor com 0, vai ficar a primeira coordenada desse vetor V com a primeira coordenada do 0, que é 0, a segunda coordenada do vetor V com a segunda coordenada do vetor 0, que é 0, até a última coordenada de V com a última coordenada do vetor 0. E quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar V1, V2 até Vn. E quem é isso aqui? É o vetor V. Ó, tá ok. Propriedade 4 satisfeita. A propriedade 5. Qual é a propriedade 5? É a existência do elemento simétrico, tá? Então, dado V igual a V1 até Vn, quem é o simétrico dele? O simétrico, ou o menos ele, né? Que é menos V, vai ficar quem? Vai ficar menos V1, menos V2, até menos Vn. É só pegar o vetor com as coordenadas com sinal trocado. Cada coordenada com sinal trocado. Ó, vamos fazer a soma aí para você ver. Ó. V mais menos V vai ficar o vetor V1 menos V1, V2 menos V2, até o Vn menos Vn. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai ficar 0, 0 e 0, que é o vetor 0. Então, a propriedade 5 também está satisfeita. Ok. A propriedade 6. Qual é a propriedade 6? Tem que olhar lá porque eu nem lembro mais. Propriedade 6, cadê? A 6 é a soma entre números vezes um vetor. A 7 é a distributividade entre vetores. E a oitava é a distributividade entre números. Tá, vamos lá então. Então a propriedade 6... Cadê? A propriedade 6 também é fácil da gente verificar. Por quê? Então, ó, dados V igual a V1 até Vn, o que vai acontecer se eu faço essa conta aqui? Ó? A mais B vezes o vetor V. Vai ficar quem? Vai ficar A mais B vezes V1, A mais B vezes V2, até A mais B vezes Vn, não é isso? Por definição do produto entre uma soma de números com um vetor. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui assim, ó, como A vezes V1 mais B vezes V1, não é isso? Que eu posso usar a distributividade entre números. Então, aqui vai ficar A vezes V2 mais B vezes V2. Até o último A vezes Vn mais B vezes Vn. E como é que eu posso escrever isso aqui? Então, isso aqui vai ficar AV, né? Vou fazer um passo a mais aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a AV1, AV2, até AVN, mais BV1, BV2, até BVN. Tá vendo que tem A aqui, ó? A e A eu posso tirar para fora. Aí vai ficar V1, V2 até Vn. Quem é isso aqui? É o vetor V. Mais, tem B, B e B. Então eu posso tirar o B para fora. O que sobra? V1, V2 até Vn, que é o vetor V. Olha lá, que legal. Então a propriedade 6 foi satisfeita. Ok. Propriedade ou axioma, né? Melhor dizendo. A 7. Qual é a 7? A 7 é A, U mais V. Quem vai ser aqui? Vai ficar A vezes U1 mais V1. U2 mais V2. Até o N mais Vn. Vou fazer agora a conta aqui da multiplicação. Então, vou multiplicar cada termo por A. Então, vai ficar A, U1, V1, A, U2 mais V2, até A, o N mais Vn. Tá bem?
Então isso aqui eu posso fazer o quê? Eu posso abrir desse jeito aqui, ó. A1 mais AV1. AU2 mais AV2. AUN mais AVN. Então vai ficar o quê? Vai ficar A1 mais AU2 mais AUN, como eu tinha feito ali anteriormente. A1, AU2, AUN, mais AV1, AV2, até AVN. Estou abrindo esse vetor, separando em uma soma de duas. Está vendo que o A multiplica todo mundo? Então vai ficar A, vai sobrar o quê? 1, o 2 até o N, ou seja, A vezes U. Aqui A vezes o quê? V1, V2 até Vn. Então A vezes V. Então a propriedade 7 foi verificada. Tá? Pode parecer que é simples, mas essa conta tem que ser feita, né? Tá ok? Falta só duas, né? A propriedade 8. Qual a propriedade 8? É que A vezes B vezes U vai ficar igual o quê? Vai ficar A vezes B vezes o 1, A vezes B vezes o 2, A vezes B vezes o 3. O N, não o 3, o N. O N. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar, tá vendo que todo mundo tem A? Eu posso escrever assim, né? Como A vezes B, o 1, B, o 2, até B, o N, né? Eu tiro o A para fora de todo mundo. E isso aqui é o quê? Isso aqui é A, B vezes U. Ou ainda, eu posso escrever assim, ó, como tirar o A e o B para fora. Então, posso fazer A, B vezes o 1, o 2, até o N, ou seja, isso aqui é AB vezes U. Tá? E, finalmente, a nona propriedade aí, ó. Qual é a nona propriedade? A última propriedade é que quando você multiplica isso por um número 1, né? 1 vezes U, vai ter que dar U. Mas o que é multiplicar isso aqui por um número 1? É 1 vezes o 1 até o N. A gente multiplica cada elemento por 1. Então vai ficar 1 vezes o 1, 1 vezes o 2, U vezes o N, que vai dar U. Tá? Então a propriedade 8 é ok e a propriedade 9 é ok também. Então o que a gente pode dizer? Olha quanta conta a gente teve que fazer. Eu verifiquei aqui de fato todas as propriedades. Então o que a gente pode dizer do Rn com essas operações aí? A gente pode dizer que o Rn é um espaço vetorial, tá? Então vou ter que comentar aqui, né? Então o espaço Rn é um espaço vetorial com as operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, pois satisfaz os 9 axiomas de espaço vetorial.